Bom dia, Origem, como vocês estão? Todos bem? Quanta gente, né? A gente juntou 2 cultos, mas é muito bom ter a casa cheia assim. E não é à toa, hoje a gente está celebrando a Páscoa, e a Páscoa é o evento mais importante do cristianismo. Por que a gente vai discutir isso hoje? Mas estou muito feliz que você está aqui, estou muito feliz que eu vou poder ter a honra de compartilhar a palavra com vocês nessa manhã. Abre aí a sua Bíblia em Mateus 27. Vamos ler alguns textos sobre a crucificação, ressurreição, para a gente ir entrando nesse evento tão importante para nós. Mateus 27, versículo 22. Amém? Vamos lá então? Diz assim: E Pilatos perguntou: O que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Pilatos continuou: Que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem, fique o caso com vocês. E o povo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Presta bem atenção nesse próximo trecho aqui que a gente vai ler. Os soldados zombam de Jesus. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos a puseram na cabeça dele, e colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cireneu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que o destrói o santuário em 3 dias e reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: Eu sou filho de Deus. E também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
A terra tremeu e as rochas se partiram, e os túmulos se abriram, e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade e apareceram a muitos. Vamos agora para o capítulo 28, porque a história não acaba assim. A partir do versículo 1, diz assim: passando o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, obrigado. Obrigado por ter encarnado. Obrigado por ter nascido de uma adolescente, vivido uma vida humana comum, assim como eu e meus irmãos. Mas obrigado acima de tudo por ter vivido uma vida santa, pura, reta, na qual a sua vida pode ser um sacrifício agradável a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício que removeu o profundo abismo que separava nós e o nosso Deus, nós e o nosso Pai, nós e o nosso Criador. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício, obrigado pela tua morte, mas acima de tudo, obrigado pela ressurreição, Senhor, pela esperança eterna do Evangelho. Obrigado, obrigado. É por isso que nós estamos aqui hoje, Jesus, 2026 anos depois, reunidos ao redor do seu nome. É porque o Senhor está vivo hoje, à destra do Pai. É por isso que nós estamos aqui, Jesus. Nos dê graça nessa manhã, comunique algo ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, na Páscoa nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz pela humanidade. E quem aqui de nós, quando não éramos cristãos, não ia em alguma igreja, seja lá o que for, algum crente assim, alguém que conhecia Deus, chegou em você e começou a falar coisas do tipo assim: cara, mas Jesus morreu por você, Jesus se sacrificou por você, Jesus morreu na cruz para te salvar. E quem aqui, quando ouvia isso, talvez pelas primeiras vezes, chegou a se perguntar assim: mas o que eu tenho a ver com Jesus, cara? Um judeu que viveu no século I, primeiro, o que eu tenho a ver com ele? O que eu tenho a ver com a morte desse homem? Por que Jesus morreu por mim? O que eu fiz para Jesus morrer por mim? Alguém já teve esse tipo de pensamento aqui, de reflexão? Porque para mim não fazia muito sentido. As pessoas começavam a falar: Jesus morreu por você, mas a pergunta do meu coração era: mas por quê? O que eu fiz para Jesus morrer por mim? E talvez esse é o entendimento que muitos nós já tivemos ou temos até hoje. E a pergunta que fica é: Jesus nos salvou do que na cruz, gente? Do que Jesus nos salvou? De nós mesmos? Do pecado? Da morte? Do inferno? De Satanás? Jesus na cruz, Ele nos salvou da ira de Deus, que é muito mais séria do que todos os outros pontos que eu falei, que é muito mais séria do que o inferno, muito mais sério do que Satanás, muito mais sério do que a morte. Jesus nos salvou da ira do próprio Deus, e você tem ouvido bastante isso aqui na origem. Mas agora a pergunta que eu te faço é: por que Deus está tão irado, gente? Por que Deus está irado? Que direito que Deus tem de punir o pecado, o meu pecado? Que direito Deus tem? Que direito Deus tem de punir o seu pecado?
Quem Deus pensa que é? Vamos construir esse entendimento juntos, gente? Quem aqui, na sua casa, aí você, dona de casa, marido, pai, esposa, já criou uma regra para sua casa e você faz questão que essa regra seja cumprida? Quem? Ninguém tem regra em casa, gente? Tipo assim, pode pisar de tênis no tapete novo, pode subir de sapato em cima do sofá, pode abrir a geladeira e comer tudo que tiver vontade. Né? A gente cria esse tipo de regra, né? Para entrar em casa tem que tirar o sapato. Não pode deitar no sofá de tênis. As refeições têm que ser na mesa. Se a mãe estiver passando pano no chão da sala e você pisar nesse momento, é morte na certa. Não pode rabiscar a parede, né? Não pode colocar fogo na casa, não pode beber desinfetante, não pode pendurar no ventilador. Regras comuns da nossa casa, do nosso dia a dia. Na maioria das vezes é a esposa, né, gente, que coloca essas regras, e nós, maridos e filhos, a gente só tem que cumprir. Mas uma coisa é fato, nós criamos as nossas próprias regras. E se você descumprir essa regra, tem punição. No mínimo você vai ouvir muito da sua mãe, do seu pai. E a sua casa, minha irmã, meu irmão, é o teu reino, é o teu domínio, pertence a você. Então você tem total liberdade e direito de criar a regra que você bem entender na sua casa. Afinal de contas, ela é tua. Você comprou a sua casa, você alugou a sua casa, você construiu a sua casa. Então você tem o direito de colocar as regras que você bem entender. Então pensa comigo, meu amigo, se você que é um pecador, cria regras para a sua casa e quer que elas sejam cumpridas, imagina Deus que é santíssimo. Se até na sua casa tem leis, meus irmãos, que nós somos pecadores, até na nossa casa tem ordem, quem dirá no mundo que Deus criou? Por que não teria regras no mundo de Deus? Se você que é pecador, assim como eu, se sente no direito de exortar, disciplinar, brigar com quem quebra as regras da sua casa, imagina que direito, então, Deus tem de fazer isso no mundo que Ele mesmo criou. Então pensa comigo, por que você não entra no mercado hoje com o carrinho de compra, enche o carrinho e sai sem pagar? Por que você não faz isso? Por que você não pega um carro e entra na contramão aqui na Washington Luiz? Porque você sabe que existem leis que regem a nossa convivência, e se você quebrar essas leis, você terá um dano, você será julgado, você será acusado, você terá uma punição para isso. E essas leis que eu estou falando foram criadas por homens, e você tem essa convicção: se eu cometer um crime, eu vou ser preso. Só que a impressão que dá é que nós não temos essa convicção para com as leis do próprio Deus, no mundo que Ele mesmo criou. Então por que Deus está irado? Porque eu e você, meu irmão, quebramos as leis de Deus constantemente, dia após dia, vez após vez. Porque isso aqui não é a casa da mãe Joana. Esse mundo que nós vivemos tem um dono. Já parou para refletir sobre isso? Tem um Criador, tem um Senhor, tem um juiz, tem um Deus. Tem regras no mundo que a gente vive, tem leis, e tudo isso está baseado na santidade de Deus. Tudo isso está baseado no caráter reto, santo e justo de Deus. E todos os mandamentos de Deus estão baseados em quem Ele é, e Deus é santo. Enquanto Deus é santo, meus irmãos, nós roubamos, mentimos, odiamos, invejamos, somos violentos, arrogantes, egoístas, adúlteros, perversos, e Deus santo. E a nossa transgressão não foi uma coisa bobinha, meu irmão. O que eu e você fizemos não foi um tipo de coisa bobinha, sabe, que lá na sua casa até passaria, tipo assim, você que tem filho, ele deu um rabisquinho na parede, tá tudo bem. Foi só uma sujeirinha no sofá, não, isso aqui passa. O que eu e você fizemos diante de Deus não é uma coisinha pequenininha e bobinha.
nós ofendemos profundamente o Criador do mundo em que vivemos. Nós nos rebelamos deliberadamente contra Deus. Nós pecamos enquanto o dono da casa é santíssimo. E esse problema, gente, não se resolve apenas com as palmadas no bumbum, não. O dono da casa criou uma regrinha mais ou menos assim, ó: pecou, morreu. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Tem outra regrinha lá em Apocalipse 21, versículo 8, que o dono da casa criou, que é assim, ó: se alguém morrer em pecado, vai para o lago de fogo e enxofre eternamente. Mais uma regra do dono dessa casa. E esse destino eterno, gente, é a materialização da ira de Deus, que é o dono da casa, o dono do mundo que você vive. Só que foi desse destino eterno que Jesus nos salvou enquanto Ele morria na cruz. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje, gente, na Páscoa. É por isso que a Páscoa é o evento mais importante do cristianismo, muito mais importante do que o Natal. A encarnação, meus irmãos, é maravilhoso. Deus se fez homem, isso é incrível. Mas se Jesus, mesmo sendo homem, não tivesse morrido pelos seus pecados, o nosso endereço eterno ainda seria o mesmo: o lago de fogo e enxofre. Mas Jesus não só encarnou, Ele não só se fez carne, mas Ele se sacrificou pelos nossos pecados. E por isso a Páscoa é o evento mais importante do cristianismo. Então, meu irmão, tenha isso no seu coração. Aqui em 2026, no estado de São Paulo, no Brasil, em São José do Rio Preto, Jesus salvou a sua vida na cruz. E isso é um fato. O fato de Jesus ter morrido na cruz muda tudo para mim, para você. Não só hoje, mas eternamente. Meus irmãos, nós vivemos no mundo de Deus, com as regras de Deus, com as leis de Deus, e nós quebramos essas leis constantemente. E para quem quebra essas leis existe uma sentença: morte eterna. Mas o sacrifício de Jesus mudou o CEP de onde a gente vai passar a eternidade, meus irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Jesus, através do seu sacrifício, Ele nos deu a possibilidade de viver mais uma vez. Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Se você é um cristão genuíno, meu irmão, você precisa olhar para a cruz, para a Páscoa, para o sacrifício de Jesus, com extrema gratidão, com profundidade, com o peso que a cruz deve ter para o cristianismo. Quão preciosa é a obra da cruz. Meus irmãos, quem aqui é irmão mais velho? Tem irmão mais velho aqui? Pode abaixar a tua mão agora. Quem dos irmãos mais velhos que a gente tem aqui já salvou um irmão mais novo de uma enrascada gigantesca? Levanta a mão. Meu irmão, Jesus Cristo é o irmão mais velho que salva o irmão mais novo de uma enrascada que ele jamais conseguiria se livrar se não fosse pela ajuda dele. Jamais. Você entende isso? Jesus se responsabilizou, meus irmãos, pela nossa culpa, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele pagou a nossa dívida com o dinheiro dele. E diante de quem ele assumiu essa culpa? Para quem ele pagou essa dívida? Para o Pai, para o nosso Pai. Esse Pai que, por conta dos nossos pecados e delitos, estávamos afastados, estávamos longe, estávamos distantes, mas foi diante desse Pai que Jesus pagou a nossa conta. O castigo que eu e você receberíamos por conta da nossa arte, por conta do nosso pecado, do nosso erro, Jesus assumiu para Ele, do próprio Pai. Jesus decidiu ser punido em nosso lugar. Não foi uma coisa que foi imposta para Ele, Ele disse assim: tá bom então, vai,
Não, Ele não tinha obrigação de pagar a nossa conta, mas Ele decidiu fazer isso, por amor. Não me pede para explicar agora esse amor, porque simplesmente não dá. Mas esse Jesus que assumiu esse castigo, Ele foi perfeito, Ele nunca errou. Jesus nunca pecou, meu irmão. Você consegue vislumbrar uma pessoa que nunca errou? A gente não sabe o que é isso, porque adivinha só, todos nós erramos constantemente. Mas existiu um homem que pisou nesse chão, que ele nunca falhou em nenhum ponto sequer da lei de Deus. Você tem noção de que uma pessoa que nunca alimentou pensamentos impuros na sua mente, um ser humano que nunca maquinou o mal, que nunca invejou, você consegue conceber isso, gente? A perfeição do nosso Salvador, Ele é isso. Mas aí quando Ele olhou para nós aqui, nós que estávamos devendo, nós que estávamos longe, nós que estávamos separados de Deus, sabe o que Ele viu? Pecadores, mentirosos, orgulhosos, fofoqueiros. Foi isso que Ele viu. Mas adivinha só, Ele olhou para nós, e mesmo vendo tudo isso, Ele ainda desejou morrer no nosso lugar. E é por isso que João 15:13 diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esse é o amor no qual Jesus te ama, muito maior do que o amor que você recebe hoje da sua esposa, muito maior do que o amor que você recebe do seu marido. O amor que Jesus te ama é imensamente maior do que o que você recebe do seu filho, ou que você recebe da sua mãe ou do seu pai, porque nenhum deles, meus irmãos, até hoje deu a vida por você, enquanto Jesus derramou até a última gota de sangue por cada um de nós. Esses erros constantes que nós cometemos, essa quebra de lei diária das regras de Deus, a nossa rebeldia nos afastou demais do Pai, gente. E Jesus Cristo, como um filho que nunca se afastou do Pai, Ele sabia o quão danoso era para nós enquanto filhos. Estávamos separados, entre aspas, brigados do nosso Pai. O quanto a gente estava perdendo, o quanto a gente estava sendo prejudicado por essa separação, o quanto estávamos morrendo pelo fato de estarmos cada vez mais distantes de Deus. Então Jesus viu isso, Ele nos amou, Ele decidiu tomar o nosso lugar, tomar a punição que era nossa, para que nós pudéssemos mais uma vez nos assentar na mesa do nosso Pai, gente, e desfrutar de todas as bênçãos que é sentar à mesa do Papai mais uma vez, de toda a vida, toda a alegria, toda a leveza, harmonia e paz que existe em um ser humano que está ligado a Deus. Mas ao mesmo tempo a gente precisa sempre se lembrar, o que nós fizemos diante de Deus foi horrível, gente. Nós pecamos. Nada ira mais o nosso Pai do que uma coisa chamada pecado. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E era isso que estava acontecendo. E nós não estávamos só com uma manchinha assim na roupa, sabe, que você só esfrega e já sai. Nós estávamos mergulhados no pecado. Nós estávamos inundados pelo pecado, de tal maneira, assim como um peixe, ele não sabe o quão molhado ele está no fundo do oceano. Eu e você, a gente não compreende o quão imersos nós estávamos no pecado, de tal maneira que o pecado dita o que eu penso, o que eu faço, o que eu falo, como eu ajo, como eu me visto, qual lugar eu frequento. O pecado influenciava tudo na nossa vida. E por conta do tamanho da nossa transgressão, a ira de Deus também era muito grande, meus irmãos. E agora, não era qualquer pessoa que poderia resolver
o estrago que a gente causou. A gente precisaria de alguém com capacidade de vencer aquilo que venceu cada um de nós. Nós precisávamos de alguém que pudesse suportar aquilo que todos nós não suportamos. A gente precisava de alguém diferente de nós, que diferente de nós, jamais se afastou da imagem e semelhança de Deus por conta do pecado. Nós precisávamos de alguém puro, santo, manso, humilde para isso. Mais do que isso, nós precisávamos do sangue de um cordeiro perfeito, sem defeitos. E é muito interessante essa questão do sangue, porque nós vemos que no Antigo Testamento Deus instituiu sacrifícios. E o que será que Deus recebia no sacrifício de animais, gente? Será que era a morte que Deus queria? No sacrifício existia o derramamento do sangue. E Levítico 17:11 diz que a vida de uma criatura está no sangue. Veja bem, a vida está no sangue. Então perceba que o que satisfazia Deus não era a morte, mas sim a vida. Desde o Antigo Testamento foi assim que o homem tentou se reaproximar de Deus, pelo sangue de um animal, gente, pelo sangue de um cordeiro. Mas nenhum daqueles milhares e milhares de animais que foram sacrificados pelos hebreus no deserto, no Egito e depois em Israel, foi capaz de retirar o pecado do mundo. Não resolvia o problema. Até que João Batista um dia viu um galileu caminhando em sua direção. E aí João Batista olhou para aquele homem chamado Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas agora não é um cordeiro qualquer que a gente sacrificava aqui dia após dia, mas esse tira o pecado do mundo. Ele resolve o problema da separação entre eu e Deus, entre você e Deus, meus irmãos. Ele sim apaga pecados, ele sim escreve novas histórias, ele sim perdoa pecados. É esse o Cordeiro. Agora sim, Jesus Cristo, sem defeito algum, perfeito, sem pecado. Hebreus 7,16 diz algo muito interessante, que Jesus ele não se tornou sacerdote, não foi pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Olha o que dá legalidade para Jesus ser um sacerdote: uma vida indestrutível. Meu irmão, eu e você não temos uma vida indestrutível. Nenhum ser humano do passado ou do futuro terá uma vida indestrutível. Apenas um homem, aquele que viveu uma vida humana perfeita, que foi acometido pelas mesmas tentações que eu e você somos diariamente, gente. Pelos mesmos problemas, mesmas questões, mesmas tensões, mesmo sofrimento, dor, traição, angústia, separação, abandono, as mesmas situações, e ainda assim foi perfeito. Não cometeu nenhuma das atrocidades que eu e você já cometemos, meus irmãos. Essa foi a vida que Jesus viveu, e é por isso que o seu sacrifício foi aceito por Deus, gente, pelos nossos pecados. O que Jesus entregou por nós, presta atenção nisso, não foi a sua morte. O que Jesus entregou por nós foi a sua vida. Porque se Jesus tivesse encarnado e vivido uma vida impura, o seu sacrifício por nós não valeria de nada. Porque a lei de Deus é: eu quero um sacrifício sem mácula, perfeito, sem defeito. E agora Jesus vem, encarna e vive uma vida reta diante de todas as tentações. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. E é por isso que o seu sacrifício agora é válido, porque ele é um cordeiro perfeito, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de distorção. Ele é perfeito, ele é puro, ele é santo, ele é reto. E agora ele entrega para nós mais do que a sua morte, ele derrama a sua vida perfeita por nós. Mas para que esse sacrifício fosse concluído, meus irmãos, Jesus precisaria sofrer.
Jesus precisaria sangrar. O nosso Salvador sentiu dor. Quero que você se lembre agora, tenta lembrar qual foi a experiência que você sentiu mais dor na sua vida inteira. A dor que Jesus sentiu na cruz é muito superior à sua. Por maior que foi a sua, eu respeito a sua dor e o seu sofrimento, mas meu amigo, não se compara com o que aquele homem sofreu. Mais do que dor física, ele foi humilhado publicamente. Ele foi crucificado nu, em público. A sua nudez foi exposta. As pessoas zombavam dele. Ele estava desfigurado de tanto que ele apanhou. Ele foi açoitado. Ele foi moído. Mais do que isso, quem o entregou para esse sofrimento foi um dos seus próprios amigos. Foi um daqueles que Jesus sentava na mesa para comer junto com ele, todos os dias. E no momento da sua maior aflição, ele foi abandonado por todos. Você já teve a experiência de ser abandonado por um amigo? Jesus foi abandonado por 11 ao mesmo tempo. Ele foi julgado, mas a acusação foi injusta. Ele foi acusado injustamente. Ele recebeu pena de morte sem nunca ter cometido um crime. Você que é homem, você consegue imaginar um tipo de humilhação maior do que alguém cuspir no seu rosto? Cuspiram no rosto do nosso Salvador. Açoitaram, chicotearam, zombaram. Na reunião de homens aqui a gente está lendo um livro maravilhoso chamado A Cruz de Cristo, do Bob Sorg. E praticamente em todo o capítulo ele fala uma frase, que é: contemple a cruz de Cristo. E é impressionante a conclusão que eu estou chegando lendo esse livro aqui. Eu não refleti o suficiente sobre a cruz, sendo hoje um pastor. Eu ainda não compreendo a grandeza do que Jesus fez no seu sacrifício. Eu ainda não compreendo tamanha dor e sofrimento que o Filho de Deus se submeteu, para que hoje nós pudéssemos nos reunir livremente aqui, numa igreja cristã, evangélica, ao redor do nome dele. Eu quero junto com você agora, meus irmãos, fazer esse exercício. Feche seus olhos. Vamos seguir o conselho do nosso irmão Bob. Vamos contemplar a cruz de Cristo agora. Vamos olhar para Jesus agora pregado naquela cruz. O Espírito Santo nos ajude agora a vislumbrar o Senhor. Perceba os pregos nas mãos, nos pés, a coroa de espinhos encravada na sua cabeça, o rosto dele desfigurado, a carne exposta, cortada pelas chicotadas, a respiração ofegante de quem já sofreu demais desde a madrugada, a nudez de Cristo exposta naquele momento, o sangue jorrando. Olhe para o nosso Salvador agora, olhando ao redor e procurando um rosto familiar, um amigo só sequer ele procurava naquele momento de angústia. Todos abandonaram ele. Observe a multidão
zombando, chacoteando de Jesus. Olha para os soldados romanos agora, dando vinagre para o nosso Senhor enquanto ele sentia sede. Olha o soldado perfurando agora o lado de Jesus, as suas costelas com uma lança, e saindo sangue e água. Não tinha mais sangue para derramar, ele já tinha derramado tudo. Meus irmãos, nós precisamos refletir mais sobre isso. Nós precisamos olhar mais para a cruz. Nós precisamos compreender o que é que Jesus Cristo fez por cada um de nós, para que hoje nós orássemos a oração mais simples do mundo e o nosso Deus pudesse ouvir lá na sala do trono. E talvez você se pergunte assim: por que o sacrifício de Jesus tinha que ser tão sangrento? Você já se perguntou isso? Por que o sacrifício de Jesus tinha que ser uma coisa tão sanguinária? Por que precisou ser a pior morte que existia naquele tempo? Tudo bem, eu já entendi que Jesus precisava morrer, mas assim, não podia ser uma morte indolor? Ele não podia pegar, sei lá, uma gripe? Por que o sacrifício de Jesus teve que ser tão escandaloso, tão grotesco? Para que eu e você pudéssemos entender a seriedade do que Jesus estava nos salvando. Nenhum outro tipo de morte poderia expressar com fidelidade o quão monstruoso é o pecado. O quão destrutivo é o pecado. O quão devastador é o pecado. A morte de Jesus foi grotesca, meus irmãos. É difícil até de imaginar, não é? Porque é exatamente isso que o pecado é. Horrível. O pecado é humilhante. Ele zomba de você. Ele te humilha. Ele cuspe na sua cara. Ele te açoita. Ele te subjuga. Se fosse uma morte mais leve, nós jamais entenderíamos. Mesmo com a cruz, eu acho que a gente talvez não compreende ainda o quão destrutivo é o pecado. Porque talvez mesmo ainda diante do sacrifício de Jesus, a gente continua a brincar com ele. Mas existe um plot twist aqui nessa história, existe uma reviravolta. Quero te fazer uma pergunta agora: quem saiu vitorioso na cruz? Satanás? O pecado? A morte? Ou Jesus? Você consegue olhar para Cristo da maneira que eu descrevi, da maneira que você imaginou, e ver um vitorioso? Um vencedor? Alguém que triunfou? Ou será que a concepção que nós temos do nosso Jesus é um coitadinho? Jesus não foi vítima. Você consegue enxergar a cruz como uma vitória, meu irmão? Gênesis 3,15, um dos primeiros capítulos da Bíblia, já dizia que o descendente de Eva, ele teria sim o seu calcanhar ferido pela serpente, mas essa ferida não impediu ele de esmagar a cabeça da serpente. Jesus sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E esse é o esmagar da cabeça da serpente. A história não terminou, gente, com Jesus pregado na cruz, ensanguentado e humilhado. Glória a Deus por isso. Presta atenção nisso. Ninguém levou Jesus para a cruz à força.
Ele foi com as próprias pernas. Ele se entregou sem nenhuma resistência. Ninguém tirou a vida de Jesus, meus irmãos. Ele a entregou voluntariamente. João 10:17 diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la de volta. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse é o nosso Jesus. Não mataram o nosso Senhor. Ele se sacrificou, meu irmão. Ele teve várias oportunidades de se safar da cruz. Por várias vezes a gente vai ver ele dizendo assim: ó, não preciso me proteger não. Se eu quisesse, eu pedia ao Pai, ele mandava aqui 12 legião de anjo aqui, ó, e resolvia tudo isso aqui. Então por que ele continuou, gente? Por que ele não se safou de todo esse sofrimento? Ele mesmo disse nas Escrituras aos discípulos: se eu não passar por isso, como se cumpririam as Escrituras? Ele prosseguiu, gente. Jesus tomou o cálice da ira de Deus, porque ele podia vislumbrar no futuro qual seria o fruto do seu trabalho, como diz Isaías 53:11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ele ficará satisfeito. E quem é o fruto do trabalho penoso de Jesus? Que fruto é esse? Você, eu, você. Não só um futuro eterno, mas o seu hoje, agora, redimido, transformado pelo poder do sacrifício de Jesus. A sua realidade desde agora. O sacrifício na cruz não é apenas uma coisa futura que nós desfrutaremos quando ele voltar, mas você pode desfrutar do poder de uma vida ressurreta agora, hoje. Jesus suportou a cruz, meu irmão, porque ele podia ver no futuro, enxergar você hoje, redimido, liberto dos seus pecados, não mais escravo do seu pecado e da morte, mas agora vivendo uma vida de liberdade, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Foi isso que segurou Jesus na cruz, não foram os pregos, não foram os romanos que colocaram ele lá, foi o amor do Pai por cada um de nós que colocou Jesus Cristo na cruz, do início até o fim. Ele morreu, mas sem pecado. E por isso a morte não tinha poder legal sobre o nosso Salvador, meus irmãos. A morte não podia subjugar Jesus, porque ele é o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mancha. E por isso ele toma para si a chave do inferno e da morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Jesus venceu a morte, meus irmãos. Ele morreu para implodir o império das trevas de dentro para fora. Ele chegou lá e arrebentou tudo com o poder da sua vida indestrutível. Ele desmantelou o sistema do pecado e da morte, porque a regra é clara: sem pecado, sem morte. E o nosso Salvador não pecou. E por isso Satanás, o império das trevas, perdeu o seu poder, perdeu o seu domínio. Por isso que Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. O primogênito dentre os mortos venceu. Os grilhões da morte foram arrebentados, destruídos. Satanás foi humilhado, porque as duas principais armas de Satanás não surtiram efeito com o nosso Senhor Jesus. O pecado não o infectou, meu irmão. Satanás tentou ele de todas as maneiras. Ele não se entregou ao pecado, e a morte não pôde deter ele. Satanás está derrotado. Ele foi humilhado na cruz. Jesus ressuscitou, e por isso o mundo não é o mesmo. E por isso que Paulo vai dizer agora em 1 Coríntios 15: se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, vã é a nossa fé. Jesus está vivo, nunca mais olha para Cristo como se ele fosse um coitadinho que foi vencido, que foi derrotado pelos romanos, ou até mesmo pelos rabinos corruptos. Ele se entregou voluntariamente. Ele não estava derrotado na cruz, muito pelo contrário, ele venceu, não só por ele, mas por todos nós, meus irmãos.
Ele é vitorioso, glorioso, e é por isso Ele recebeu o nome acima de todo nome. Por isso Ele é digno de amor, digno de louvor, digno de honra, de glória, de majestade, de tudo que nós somos e fazemos. Ele é único, meu irmão. Nenhum de nós poderia cumprir o ministério que Jesus cumpriu na terra. Ele é incomum, Ele é elevado, Ele é excelso, Ele é sublime, incomparável, insuperável. Ele é o nosso Salvador. Ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem, raiz de Davi, estrela da manhã, a luz do mundo, o caminho, a verdade, a vida. Ele é a porta, Ele é a esperança das nações. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nosso Salvador. E a ressurreição de Jesus não é um evento isolado que acaba nele mesmo. Jesus, Ele é chamado de primogênito entre os mortos, meus irmãos. Por quê? Primogênito quer dizer o primeiro. Jesus foi o primeiro de muitos que passarão pela ressurreição do corpo. A morte, não é que só Jesus venceu a morte. Ele venceu a morte para que agora eu e você também pudéssemos vencê-la pelo poder do sacrifício dele. Então agora o pecado cada vez mais não tem poder sobre nós por conta da santificação, mas haverá um dia também que a morte não mais poderá tombar nenhum dos santos de Deus. A ressurreição de Jesus foi um prenúncio daquilo que todos nós cristãos passaremos um dia. Todos nós que estamos em Cristo não seremos derrotados pela morte eternamente. Depois de ressuscitar, Jesus aparece aos seus discípulos, come com eles, prega para eles, comissiona eles, promete o Espírito Santo, e agora o nosso Salvador, Ele sobe aos céus. Meus irmãos, agora os céus recebem Jesus Cristo com grande louvor, com grande majestade, com grande honra. Abra-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele cumpriu a sua missão, Ele cumpriu o seu propósito. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. O cordeiro que parecia ter sido morto, Ele ressuscitou e Ele comprou para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Jesus Cristo está sentado agora à direita de Deus. Pai, nesse momento Ele está sendo adorado por miríades e miríades de anjos e seres celestiais. Nesse instante existe um corpo humano, físico e palpável, assentado no lugar mais alto do céu. Jesus Cristo, o nosso Salvador. E agora, meus irmãos, Ele aguarda o momento. Ele aguarda o momento em que o Pai preparou de consumar o seu plano de redenção eterna. Ele aguarda ansiosamente esse momento. O evangelho completo é: Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus, mas Ele voltará. E agora o Jesus que vai descer do céu, meu irmão, não é o Jesus da paixão de Cristo, não é o Jesus que parece estar derrotado, ensanguentado e humilhado. Ele vem agora como um general de guerra poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o príncipe de Deus. O contexto agora é outro. Ele vem glorificado com seu exército de anjos. Ele é o general que vem para vencer, poderoso nas batalhas. Meus irmãos, na primeira vinda, Jesus Cristo entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, mas agora Ele vem montado num cavalo branco. No momento da sua aflição na cruz, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, mas agora em Apocalipse 19 diz que Ele vem com muitas coroas de glória, não mais de humilhação, coroas de glória na sua cabeça. Vestiram Ele com um manto vermelho para zombar dele, mas a Bíblia vai dizer que agora Ele vem com um manto manchado com o vermelho do sangue dos seus inimigos. Colocaram um galho na mão dele para zombar da autoridade dele, mas agora a Escritura diz que Ele vem segurando um cetro de ferro e Ele vai reger todas as nações. Bateram na cabeça do nosso Salvador enquanto zombavam nele com um bordão, mas agora a Escritura diz que Ele esmagará a cabeça dos seus inimigos. Os soldados romanos se ajoelharam para zombar de Jesus, mas a Escritura diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quando Ele estava pregado na cruz, meus irmãos,
escreveram: este é o rei dos judeus. Mas na sua coxa e sobre o seu manto está escrito: Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Na cruz, enquanto ele sangrava, da boca dele saiu: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Mas agora da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Jesus não vai voltar pregado numa cruz, desfigurado, moído, derrotado. Esse é o Jesus que virá, meus irmãos, glorioso, poderoso, majestoso, soberano. E você precisa esperar esse Jesus. Esse é o evangelho completo. Esse é o evangelho completo. Esse é o nosso Salvador. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, mas voltará. Essa é a nossa Páscoa, meus irmãos. Ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor agora, pois ele é digno de toda honra, louvor, majestade para sempre. Obrigado, Jesus, pela sua vida, pela sua morte, pela sua ressurreição. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício perfeito. Obrigado por ter removido a separação entre nós e Deus. Obrigado, Jesus, porque você tomou para si a chave do inferno e da morte, pelo poder da sua vida indestrutível, Senhor. Hoje nós celebraremos a tua vitória sobre a morte, Senhor. Hoje nós celebraremos a nossa vitória sobre a morte. Hoje nós celebramos a tua vitória sobre o pecado, e nós celebramos também a nossa vitória sobre o pecado. Obrigado, Jesus. Você é vitorioso, você é glorioso, você é honrado, você é poderoso, Senhor.